Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu trouxe uma mensagem a qual Deus colocou no meu coração e logo posteriormente também estarei contando meu testemunho. Amém? Meu nome é André Martins, tenho 38 anos, sou casado e tenho 3 filhos. Irmãos, eu gostaria que todos ficassem de pé no nome de Jesus, para que juntos possamos ler a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Grande é o Senhor, todo poderoso. Grande é o Shaddai. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Podem sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por essa grande oportunidade de hoje estarmos juntos aqui para adorarmos o nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Também gostaria de agradecer o pastor Bessarruda, que me convidou, e o líder desse ministério, pastor Naulo. Gostaria de agradecer também a todos que fazem parte desse ministério, diáconos, presbíteros, os levitas, os louvores. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agradeço essa oportunidade. Salmo 122, a Bíblia diz que alegrei-me quando me convidaram para a casa do Senhor. Então, irmãos, hoje é um motivo de muita alegria para mim, uma honra, me sentindo honrado e muito alegre com Deus, por todas as coisas as quais Deus realizou nas nossas vidas, e o que Ele tem feito, e os livramentos que Deus tem nos dado. Porque aqui, como o rei Salomão, filho de Davi, ele que foi rei em Jerusalém, Israel, o filho de Davi, ele que fez uma oração simples e humilde, pedindo a Deus apenas sabedoria e discernimento, e Deus multiplicou tudo na vida de Salomão, deu muito mais aquilo do que o Salomão pediu. Então, irmãos, essa palavra, eu gostaria de fazer uma reflexão nessa palavra da verdade, a qual Deus colocou no meu coração, porque foi o Espírito Santo de Deus que revelou através do rei Salomão. Toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Os apóstolos apenas foram grandes instrumentos usados por Deus. Então nós temos que compreender e pedir para que o Espírito Santo venha nos revelar a sua palavra. Então, nesse momento, gostaria de fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, quero te pedir, Senhor, o teu Espírito Santo Consolador, vem me ajudar, meu Espírito Santo, ilumina a minha mente, Espírito Santo, que eu possa transmitir, meu Pai, essa mensagem, Senhor, que não seja de mente para mente, mas de coração para coração, e que todos possam receber, meu Pai, essa palavra da verdade, possam guardar e possam pôr em prática, meu Pai, nos dias da dificuldade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, gostaria de mencionar no capítulo 1, que ele diz que tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade. Diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, irmãos, o tema desta mensagem
é o tempo de Deus nas nossas vidas. Rei Salomão está dizendo que há um tempo determinado, e hoje Deus estabeleceu esse dia de hoje aqui para nós. Foi Deus quem determinou, foi o Espírito Santo de Deus que nos trouxe até aqui. Foi Ele que já preparou o dia de hoje para nós. Então, irmãos, Salomão escreveu Eclesiastes já na sua velhice. Ele escreveu Provérbios na sua mocidade. Então o rei Salomão escreveu aqui uma grande sabedoria, porque ele disse que há um tempo para todas as coisas se cumprirem nas nossas vidas. Então, para que todas as coisas se cumpram, é preciso a gente esperar o tempo do Senhor, porque o Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se estamos passando por tempos difíceis, por tempos de escassez, vamos passar por tempos de abundâncias, tempo de guerra, tempo de paz. Aqui ele já nos orientou. Então nós temos que compreender que nós vamos passar aqui nessa terra por todas essas fases. Vamos passar por tempos bons e tempos maus. Então nós temos que estar vigilante na palavra de Deus, porque tudo de Deus é perfeito e a sua palavra ela não volta vazia. Então temos que plantar a palavra de Deus. Ele diz que há um tempo de plantar. Então, se nós quisermos crescer na graça e no conhecimento de Deus, nós temos que plantar. Nós só iremos colher algo de Deus se a gente plantar. Ele diz que tudo há um tempo determinado e que Deus vai cumprir todas as promessas, porque Ele é fiel à palavra dele. Mas Ele quer que a gente ore, que a gente espere, que a gente confie nele. Mas como ele disse para Josué, capítulo 1, versículo 9: esforça-te que eu te ajudarei, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então o Senhor, Ele quer de nós que a gente também faça a nossa parte, que a gente venha buscar a palavra dele, venha se fortalecer a cada dia, dobrarmos o nosso joelho, que venhamos nos arrepender a cada dia, pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, e todos os dias Ele vai renovando as nossas forças. Então, irmãos, diante desse tema, dessa mensagem relacionada ao tema, gostaria também de trazer à memória outros capítulos da Bíblia que também são relacionados ao tempo, que se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías 40:31 vai dizer que mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então, irmãos, aqui o Senhor está nos dando uma promessa, porque o Senhor renova nossas forças todas as manhãs. Agora, Ele primeiro está nos dando uma condição. Qual a condição? Mais os que esperam no Senhor. Ele está dizendo que temos que esperar no Senhor. Outro capítulo também que eu gostaria de mencionar é o salmista Davi. Em Salmos 40, versículo 1, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora imagine Deus se inclinando para a oração de Davi, porque Davi estava buscando Ele retamente. Mesmo Davi tendo pecado, tendo cometido erros, sendo um homem falho, cheio de defeitos, ele pecou contra a mulher de Urias, contra o próprio soldado dele, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu verdadeiramente e gerou mudança no coração dele. Então Davi passou a orar confiantemente no Senhor. Davi esperou no Senhor e o Senhor se inclinou para ele. Então, meus irmãos, se hoje nós estamos aqui recebendo este alimento espiritual, a palavra de Deus, a qual Ele nos trouxe aqui hoje, eu estou apenas sendo um instrumento para fazer a vontade dEle. Em João 3,30 Ele vai dizer que Ele cresça e que eu diminua, que seja feita a vontade do Senhor. Então, irmão, nós temos que fazer a vontade do Senhor, e Ele hoje nos chama. Mateus 11, 28 ao 30, Ele diz: vinde a mim, do jeito que estáis,
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus está nos fazendo um convite. Primeiro, Ele nos amou, quando Ele ofertou seu Filho na cruz, por amor a nós, porque a humanidade estava destituída da glória de Deus. Em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, se nós cremos no Filho de Deus e nós somos justificados mediante a nossa fé no Filho de Deus, nós podemos passar por todas as adversidades aqui na terra, nessa breve passagem, porque ele diz que tudo é vaidade. Então o melhor tempo que nós temos aqui, que temos que valorizar, é o tempo de Deus, é o tempo com Deus. Nós temos que valorizar o tempo com Deus. Nós iremos passar por muitas batalhas, porque Deus prepara seus melhores soldados no campo de batalha. Deus preparou Davi aonde? No campo de batalha. Deus preparou todo o soldado dele. E não há vitória sem lutas, meus irmãos. Nós somos guerreiros de fé, porque cremos pela fé em Cristo Jesus. E se estamos passando por alguma luta na nossa vida, alguma provação, é porque Deus está provando a nossa fé. Deus está provando a nossa paciência, a nossa perseverança. Ele está vendo se a gente realmente tem fé no Filho de Deus, se a gente pode esperar. Às vezes estamos esperando por uma bênção, pedindo a Deus em oração, às vezes por 1 ano, 2 anos, e às vezes acabamos murmurando, achando que Deus não está ouvindo as nossas orações. Então eu gostaria de trazer aqui à memória um jovem chamado José. Gosto de citar ele porque ele, sendo um jovem com apenas 17 anos de idade, filho de Jacó, filho de Raquel, Deus revelou um sonho para José. Então ele foi contar para o seu pai, contou para Jacó, contou para seus irmãos, e ali todos os irmãos ficaram com ciúme dele. Jacó deu uma túnica para ele de várias cores. Então ali nesse momento todos os irmãos deles ficaram com inveja dele. E o que é que eles fizeram contra a vida de José? Eles tramaram contra a vida de José e colocaram José dentro do calabouço. E logo depois eles venderam José para os mercadores, para os ismaelitas. Então naquele momento que passou nos mercadores, o Potifar, que trabalhava na casa do faraó, comprou o jovem José. Então José passou 13 anos no calabouço. Por quê? Porque Deus estava forjando o caráter de José. Deus estava trabalhando na vida de José. Estava tendo um tempo, existia um tempo, um processo. Existiu na vida de José um tempo de capacitação. Às vezes nós estamos pensando que estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis. É nesses momentos que nós crescemos. Nós não crescemos na facilidade, com as coisas fáceis. Nós crescemos nos momentos difíceis, crescemos nas provações. E em Epístolas aos Romanos, capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo, ele descreveu que temos que nos gloriar também das tribulações, porque as tribulações produzem a perseverança, e a perseverança produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança no Filho de Deus. Então, se o nosso maior exemplo aqui na terra for Jesus Cristo, se a nossa fé for firmada na rocha, se tivermos uma fé genuína no Filho de Deus, naquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, nós poderemos vencer todas as coisas. Em João 16:33, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus está no controle das nossas vidas, irmãos. Ele está no comando, Ele está controlando, Ele nos resguardou. O salmista Davi dizia todas as noites: se eu deitei e dormi, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Então louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos guardado. Então, irmãos, houve um tempo na minha vida que
que eu fui um projeto falido nas mãos de Satanás. Meus irmãos, logo quando eu tinha apenas 7 anos de idade, eu perdi um pai muito cedo, de uma forma muito cruel. Meu pai foi assassinado a balas, e eu tinha apenas 7 anos de idade, não consegui nem compreender direito o que era aquela situação. Apenas eu tive um sentimento de revolta, um sentimento de tristeza e uma mágoa muito grande. E eu louvo a Deus porque Deus me deu uma mãe maravilhosa, que é um exemplo de fé e superação, e nos criou. Minha mãe foi pai e mãe para nós 4. Nós somos 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher. Então minha mãe nos colocou para trabalhar cedo. Então aos 13 anos de idade eu já trabalhava. Meu pai era comerciante, deixou o comércio, e minha mãe nos ensinou a trabalhar, estudar cedo, ter responsabilidade. Mas infelizmente, irmão, o inimigo, ele é astucioso, e ali no meu trabalho, minha mãe não tinha muito tempo para ficar com os 4 filhos todo o tempo prestando atenção, e eu acabei sendo influenciado por umas influências no meu trabalho, onde as pessoas logo cedo elas fumavam, bebiam, e ali foi uma porta da perdição na minha vida. Então logo com 13 anos eu já comecei a beber e a fumar cigarro. Então despertou em mim curiosidade pelo mundo das drogas. Com 15 anos de idade eu conheci também a maconha e passei a usar maconha constantemente. Lembro que na época minha mãe me deu uma surra, ela ficava brigando comigo, mas quem já foi usuário de droga, ou quem já foi dependente químico aqui, ou quem tem algum familiar, sabe que não é fácil sair dos vícios da droga, porque é uma doença química e psíquica. Não é fácil sair das drogas. Então, irmãos, logo aos meus 18, 19 anos, eu me casei muito cedo, por conta de já trabalhar, ter um pouco de estabilidade financeira ali no meu trabalho. Eu me casei cedo, mas eu gostava das coisas do mundo, vivenciava, eu ia para as casas de forró, e nas casas de forró eu conheci também a cocaína, que foi uma grande perdição na minha vida. E no livro de João 10:10, a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, irmãos, a primeira coisa que o Satanás destruiu da minha vida foi a minha família, foi o meu primeiro casamento. E Satanás destruiu meu casamento porque eu me envolvi com tudo de errado. No momento que eu usava cocaína, eu não voltava para casa, me envolvia com prostituição, com muitas drogas, e não voltava. Então, aquilo fez com que o meu casamento terminasse. Foi muito difícil também para mim esse momento, porque eu tive que me afastar dos meus filhos. Então, graças a Deus, como sempre, minha mãe, sempre de braços abertos, voltei a morar na casa da minha mãe. Ela me recebeu e me estimulou, me motivou, porque ela sempre foi uma guerreira. Sempre quando eu perdi um pai muito novo, ela sempre foi batalhadora. Minha mãe sempre acordou de madrugada para trabalhar. Nós somos comerciantes, então a gente trabalhava desde cedo, o dia todo trabalhando. E minha mãe sempre deu bons exemplos para nós. E ali, irmãos, foi difícil porque eu fiquei afastado dos meus filhos. Então minha mãe disse: meu filho, você vai parar de usar droga, você vai buscar Deus, você vai parar, você vai ter que trabalhar todos os dias e tentar se superar, porque você não pode. Porque eu senti muito sentimento de revolta, de vontade de suicidar, tirar a própria vida por conta da cocaína, porque quem usa muita cocaína tem vontade de tirar a própria vida. Então, irmãos, eu comecei a trabalhar, e também quando eu era jovem, a minha mãe no colégio me colocou para praticar os esportes. Pratiquei todos os esportes de artes marciais, pratiquei karatê, jiu-jitsu, capoeira, boxe, muay thai, participei de todas as artes marciais. Então, quando eu era jovem eu tinha um sonho, só que o Satanás também tinha destruído esse sonho, porque devido ao meu uso de drogas, eu não tinha mais condicionamento físico para querer treinar. Então, quando eu já morava na casa da minha mãe, eu também querendo me afastar das drogas, trabalhando, e fui buscar uma academia para poder treinar.
Porque Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Porque Deus conhece a gente antes da fundação do mundo, antes de ser gerado no ventre da minha mãe, Deus já sabia todas as coisas. Então eu fui praticar o esporte, e aquele meu amigo, eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele era cristão, e até então eu não conhecia a palavra de Deus, por isso que eu não tinha direção, o Espírito Santo não estava na minha vida. E naquele momento ele me convidou, por causa que eu ficava treinando, e no final do treino eu chorava com saudade dos meus filhos, por causa da droga, e ele disse: cara, você tem potencial para lutar, e Deus pode te libertar. Você está convidado para ir assistir um culto assim como esse. E eu fui convidado, e eu fui lá para esse culto. Chegando nesse culto, irmãos, eu não conhecia Deus. Então o pessoal estava louvando, tinha uma mulher lá na frente orando, e nesse momento eu fechei meus olhos e fiz como se fosse um desafio com Deus: Senhor, se o Senhor realmente existe, toca no meu coração. Então eu fechei meus olhos e comecei a pedir a Deus que tocasse no meu coração. E naquele momento, eu de olhos fechados, eu vi um anjo saindo por trás da mulher que estava orando. E aquele anjo veio de asas bem grandes, ele veio e tocou no meu coração. E nesse momento foi um momento muito impactante para mim, porque eu senti o primeiro amor de Deus, eu senti a unção, verdadeiramente a presença de Deus na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, eu passei a congregar naquele ministério. Então, meus irmãos, eu comecei a participar das reuniões, e através do poder da palavra de Deus, como está escrito no livro de Hebreus 11, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, irmãos, a partir desse momento, eu despertei o poder da fé, porque uma coisa é a pessoa andar com Jesus, e outra coisa é a pessoa não ter Jesus, porque sem Jesus ela não pode fazer nada, e ela não tem direção de nada, ela está perdida, porque em João 14,6 a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, que é Jesus. Então, através da minha busca, eu comecei a treinar na academia. Então Deus reviveu aqueles sonhos que eu tinha na área do esporte. Quando eu era criança, eu assistia aquelas lutas de artes marciais do UFC, de vale tudo profissional, que hoje é o MMA, que é o Mixed Martial Arts. Então eu participei seriamente, comecei a treinar sério, e abdiquei muita coisa da minha vida para ser um profissional. Então, irmãos, eu treinei durante 7 anos, treinando todos os dias, 3 vezes por dia, e comecei a congregar no ministério. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o Espírito Santo me batizou no fogo do Espírito Santo, e eu fui liberto das drogas, para a glória de Deus. Então, irmãos, comecei a treinar, comecei a me dedicar, e comecei a crer na vitória, porque a fé é a certeza, e a gente tem que ter fé na vitória, tem que ser uma fé inabalável na vitória, que eu ia vencer, que Deus estava comigo. Então eu passei a treinar com o Pai no meu coração, que Deus iria realizar todos os meus sonhos, porque Deus, Ele realiza todos os nossos sonhos, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, irmãos, eu comecei a treinar, me dediquei bastante, e com 7 anos de treinamento profissional, eu fui convidado para lutar num grande evento aqui no estado do Ceará, que é o Champions Night, e eu fui lutar e fiz uma grande luta, e para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus estendeu as minhas mãos e me deu a minha vitória, para a glória de Deus, porque se não fosse Deus, eu não seria nada, porque sem Deus eu não teria nem força para levantar e para ir treinar, porque Deus, Ele que dá a vitória. A Bíblia diz em Provérbios 21:31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém a vitória vem do Senhor. Então quem me deu a vitória foi o Senhor Jesus Cristo. Eu apenas treinei e acreditei e tive fé nele. Então, irmãos, logo depois dessa luta, passei a sonhar mais alto, passei a querer viajar para os Estados Unidos para lutar no UFC, que é o maior evento do mundo. E na minha segunda luta, infelizmente, eu treinando bastante, tinha treinado demais e não estava
fazendo a fisioterapia corretamente, fazendo a preparação física e acabei gerando uma lesão. Muitos atletas param por conta de lesão, porque o esporte de artes marciais ele requer muito esforço da pessoa. Então eu tive uma lesão na coluna e aí eu fiquei quase paralítico e fui para o hospital sem andar. Passei 6 meses sem andar e fui para o Hospital São Carlos. Chegando lá, o médico passou a ressonância magnética e eu fiz a ressonância magnética e foi constatado hérnia de disco e degeneração de disco. E o médico me sentou e disse para mim que a partir daquele momento eu estava proibido de lutar e de treinar as artes marciais. Então nesse momento para mim foi um sentimento de derrota, porque eu abdiquei tudo na minha vida para poder realizar meu sonho. Mas eu sou muito grato a Deus, porque Deus me deu a vitória. Mas eu não pude dar continuidade. Mas hoje eu creio e compreendo que os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. A gente pensa uma coisa, mas Deus, os planos dele são bem maiores. Em 1 Coríntios 2,9 ele diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aquele que eu amo e que eu busco. Grandes são as maravilhas do Senhor. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus porque na época, quando eu estive na luta, eu pude ser uma inspiração, uma motivação, porque hoje eu tenho 2 jovens que são minhas sobrinhas, que hoje em dia elas moram nos Estados Unidos e treinam na América Top Team, que é a maior academia do mundo de artes marciais, e ela já está bem prestes a entrar no UFC, e Deus tem preparado vitórias para ela. E eu louvo a Deus pela minha família também, que o meu irmão se tornou pastor, o pai delas, e eles foram lá também pela fé. Então na época que eu estava na luta, eu pude aconselhar elas, e elas ainda eram jovens de 12, 13 anos, e elas acreditaram que era possível através da fé. E hoje elas são grandes profissionais e estão treinando lá. Então, irmãos, hoje Deus me deu contentamento, hoje Deus me deu alegria na palavra dele. Outrora eu pensava que o auge da minha carreira, o ápice da minha carreira seria eu estando lutando, na minha vaidade, lutador do UFC. E hoje, para a glória de Deus, a minha maior vitória é estar anunciando o Evangelho de Jesus. É muito mais alto aquilo que Deus tem para nós. É algo que não imaginamos. Então o auge da minha carreira hoje será estando aqui, anunciando o Evangelho de Jesus, assim como eu fiz um voto com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, mas infelizmente hoje eu agradeço a Deus que minhas sobrinhas estão lá. Eu voltei a trabalhar e eu tive que voltar a trabalhar com a minha mãe no meu trabalho, mas a gente tem que estar sempre muito vigilante. Se a gente se afastar um pouco da palavra de Deus, o inimigo ele só quer uma brecha, apenas uma brecha. Você pode querer ser o mais santo, o mais espiritual. O inimigo, ele também tem poder, não tem mais poder do que Deus, mas ele é astucioso. Ele anda ao nosso derredor, tentando tragar, e os nossos anjos andam ao nosso redor para nos proteger. Então, irmãos, eu tive um sentimento verdadeiramente de revolta por não continuar na luta, e aquele sentimento fez com que eu desse legalidade mais uma vez às drogas. E a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda em lugares áridos e secos, procurando a quem tragar, e ele não acha, e ele volta e acha a casa adornada e vazia, e ele traz mais 7 espíritos imundos. Então, irmãos, a partir daquele momento, eu passei a me tornar um adicto, um dependente químico, pior do que a primeira vez. Passei a usar droga 24 horas. Eu fiz muito minha mãe sofrer, minha mãe chorar. Eu usava droga 24 horas, eu não tinha mais nem, não queria mais nem ir para a bocada. Louvo a Deus porque Ele me deu muitos livramentos em todas as bocadas. Eu andei todas as bocadas daqui de Fortaleza. Eu não me envergonho de dizer isso, porque eu tenho que exaltar e testemunhar as coisas que Deus faz. Glória a Deus. Então, irmãos, eu passei a usar droga todos os dias usando droga. Minha mãe, meu filho, você está passando do limite. Meus mães, eu não consigo mais parar. Então, eu também já não conseguia mais nem trabalhar, nem ver mais meus filhos e nem fazer mais nada.
eu só queria usar droga 24 horas. Eu usava a madrugada toda, cocaína, de manhã usava maconha, o dia todo usando droga. Até um ponto de eu vender o meu próprio comércio que Deus me permitiu ter, que meu pai deixou para mim. E então eu fui para o fundo do poço, perdi todas as coisas. E perdi todas as coisas. Minha mãe me orientou bem, eu não escutei o conselho da minha mãe. Então vocês que são jovens, ouçam o conselho das suas mães, dos seus pais. Porque os meus amigos no começo, o inimigo ele vem iludindo a pessoa. Iludindo a pessoa e a pessoa vai se tornando ilubridiada e acaba achando que é uma coisa normal. Daqui a pouco eu estava sem nada. E eu lembro quando foi realmente assim uma chamada, quando eu me senti no fundo do poço, foi que o meu filho, o meu segundo filho, ele me ligou, no aniversário dele pediu um presente, um celular. Irmãos, eu desliguei o telefone e comecei a chorar porque eu não tinha dinheiro nem para comprar uma água mineral. De tanto que eu usei droga, de tanto que eu perdi as coisas. E aquilo foi o fundo do poço. E ali no fundo do poço, eu teria que ter um despertar. Ou eu ia me suicidar, porque eu tinha perdido tudo, estava me sentindo um projeto falido nas mãos de Satanás, um fracassado, um derrotado. Mas ali no fundo do poço, irmãos, Deus, mesmo eu sendo infiel, Ele permanece fiel. Deus é bom demais, irmão. Deus é misericordioso. Então, em Salmo 121, naquele momento eu lembrei do Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, irmãos, eu passei a orar. Eu não me entreguei, porque o Satanás queria que eu tirasse minha própria vida, queria me deprimir, queria me dizer que eu não era mais capaz, queria me colocar para baixo, dizer que eu não conseguiria mais dar a volta por cima. Mas o Espírito Santo de Deus, que estava ali comigo, ele disse, intercedendo com gemidos inexprimíveis: filho, eu sou contigo. Filho, eu vou te levantar. Basta tu crer. Então, irmãos, eu passei a orar. Mesmo ficando sem trabalho, eu passei 2 anos esperando desempregado, me escondendo dos meus filhos, porque eu não tinha nada para dar para eles. E nesse momento foi difícil, mas nesse momento foi um tempo onde Deus trabalhou na minha vida, onde Deus veio forjando o meu caráter, veio trabalhando na minha área da minha humildade, veio tirando a minha vaidade, veio quebrando as correntes. O Senhor trabalha, o Senhor permitiu que eu passasse por aquilo, para hoje eu estar aqui testemunhando. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, pelaquela dificuldade na minha vida, eu não ia aprender a perseverança. Eu ia ficar. Mas lugar de crente não é no deserto. No deserto é lugar de preparação, de verdadeiros soldados de guerra. Então, irmãos, eu pedi a Deus, passei 2 anos desempregado e orei ao Senhor: Senhor, abençoa, Senhor, uma porta de emprego, para que eu possa abençoar meus filhos, porque a minha maior motivação era meus filhos, e eu também poder honrar minha mãe, porque minha mãe fez tudo por mim, e eu só fiz ela sofrer. Então eu passei a orar, e esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu minha oração. E um certo dia eu fui convidado para o emprego, onde o meu ex-patrão me convidou para trabalhar para ele. E aí eu passei a trabalhar. Só que a partir desse momento, eu passei a dar o melhor de mim, eu passei a valorizar, porque eu sabia que eu tinha feito um voto para o Senhor, eu tinha pedido ao Senhor. Então tudo que Deus me deu, a partir daquele momento, e até hoje eu valorizo todas as coisas, porque agora eu sei o verdadeiro valor das coisas. E aí, irmãos, eu passei a trabalhar, e eu pedi ao Senhor, fazendo em oração, subindo o monte, consagração, pedi ao Senhor que também me libertasse das drogas. E como eu já conhecia a palavra de Deus, logo eu voltei me firmar na palavra e fui liberto de novo, e comecei a trabalhar, e o trabalho me ajudava. Eu tinha um compromisso, tinha que honrar com meus 2 filhos, e naquele momento, eu estando trabalhando, eu fiz uma oração, disse: Senhor,
eu te peço em nome de Jesus, eu quero te servir. Eu peço que todo o dinheiro que eu receber, eu venha juntar, para que eu possa novamente ter o comércio que eu perdi. Novamente eu possa ser uma pessoa de sucesso, um homem de Deus, um homem que busca, um homem que não é derrotado pelo Satanás. Foi apenas um momento da minha vida, foi apenas uma fase difícil, foi apenas um momento de escassez. Então, irmãos, eu passei 3 anos trabalhando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu juntei meu dinheiro, perseverei, eu busquei conhecimento de empreendedorismo e passei a empreender, e para a honra e glória do Senhor, como a sua palavra diz, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então Deus me honrou na área financeira. Então, eu já estabilizado, meus irmãos, na área financeira, pedi a Deus em oração que me abençoasse com um novo casamento. E para a honra e glória do Senhor, hoje estou aqui com a minha esposa, com a Sâmia Martins, e nós temos uma filha abençoada, que é a Ana Lia. E tudo que Deus me deu hoje, eu glorifico ao Senhor. E todas as coisas eu valorizo, e tudo eu valorizo. Valorize, meus irmãos, o tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, não perca tempo. Abrace seu filho, abrace sua filha, visite seus entes queridos. Sempre esteja buscando a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele sempre vai te orientar o que você deve fazer. Ele vai abrir as portas. É Deus quem abre as portas. É Deus quem guia os caminhos da gente. Então, irmãos, para a glória de Deus, para concluir esse testemunho das grandes maravilhas que Deus fez na minha vida, nós passamos por momentos de muitas lutas. Agora na pandemia, onde tivemos 2 fases muito difíceis, eu acredito para todo mundo aqui. Essa fase ainda está muito difícil, né? E teve a primeira fase da pandemia, muitas igrejas fecharam porque não poderia ter aglomeração. E na segunda fase também foi pior ainda o número de casos, e a segunda cepa ainda foi mais letal. E como está escrito na Bíblia, que o amor de muitos esfriarão. Então, irmãos, eu acabei me afastando um pouco da igreja, porque a igreja fechou. Eu não estava buscando a palavra de Deus, eu não estava congregando. Isso é uma grande importância, a gente congregar, a gente estar com os irmãos, porque quando a gente está fraco, a gente chega no pastor Mauro, e o Mauro dá uma palavra forte, e a gente tem que alimentar todos os dias. Então eu passei a ficar distante da palavra de Deus. Então, como eu estava me sentindo? Deus já me abençoou, eu já, para a glória de Deus, eu já alcancei o domínio próprio, eu não sou mais viciado em drogas, eu tenho paz, eu estou dentro da minha casa, está tudo em paz. Eu achava, né? Mas eu não estava orando. Quer dizer, eu não estava mais vigiando, eu não estava mais fazendo a vontade do Senhor. Porque em Marcos 16,15 ele diz: ide e pregai o Evangelho para toda criatura. Então, para nós estar pregando o Evangelho, a gente tem que estar se consagrando, tem que estar jejuando, tem que estar buscando, tem que subir no monte, tem que estar aqui no altar, tem que buscar a palavra de Deus, tem que se consagrar. Então, irmãos, nessa segunda fase da pandemia, eu fui atingido pelas Covid-19, peguei o da segunda fase. Foi no dia 27 de fevereiro desse ano. Então, irmãos, espiritualmente, eu estava despreparado para aquela situação, aquela circunstância a qual eu me encontrava. Primeiramente, eu passei 5 dias sem respirar, 5 dias sem ar, com febre, com todos os sintomas. E a minha pressão subia, eu fiquei muito impressionado. E como eu estava distante do ministério, o Satanás cegou tanto a minha visão espiritual, que eu tentava dormir, começava a me tremer pensando que ia morrer. E nesse momento, 27 de fevereiro, todos os hospitais da UTI estavam todos lotados, 100% da capacidade lotada. Em Manaus estava faltando respiradores. Ou seja, quem é que nesse momento não estava ansioso, preocupado, nervoso e perturbado da mente? Imagina agora também
a pessoa está distante do ministério, distante do pastor, distante da palavra de Deus. Então eu ficava deitado na rede e uma potestade, uma legião de demônios dizia para mim que eu ia morrer. E aí eu comecei a ficar nervoso, começava a chorar, e eu começava a me tremer minhas carnes. E eu pensava em sentir a morte, como se eu fosse morrer. E aí eu dizia só na minha mente: não temas, não temas, o Senhor é contigo, não fujas. O sangue de Jesus tem poder, só na mente. Irmãos, o único que tem poder de sondar os nossos pensamentos é Deus. O inimigo, ele não recebe, a gente não luta contra o inimigo só com a mente. Só com a mente. Nós temos que vencer o inimigo com a palavra de Deus. Então nesse momento, eu muito atribulado, já com 5 dias achando que eu ia morrer, eu olhava a foto da minha mãe, a foto da minha esposa, dos meus filhos, e chorava, e já estava pensando que eu ia dormir e não ia acordar. Eu preferia nem dormir mais, porque eu pensava que eu não ia acordar, de tanta tribulação e tanta perturbação na mente. Eu vou abrir aqui no Evangelista Mateus. E nesse momento de perturbação, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Bessa Arruda, porque nesse momento ele estava de prontidão. Nesse momento o pastor Bessa Arruda estava no Centro Fest, ele estava trabalhando. E graças a Deus, hoje que nós temos a tecnologia, eu fiz uma chamada de vídeo para ele, porque eu estava já querendo desmaiar. E aí eu disse: pastor Bessa, eu estou passando mal, eu estou achando que eu vou morrer. Eu acho que eu estou com Covid, eu tenho quase certeza. Eu não fui para o hospital porque não pode ir, e também liguei, também nem tem prazo de poder marcar, está tudo lotado. Ele: meu irmão, dobre seu joelho, pegue seu óleo ungido agora, porque você tem uma potestade, uma caixa de demônio em cima de você aí. E ele, sendo um verdadeiro valente, homem de Deus, na posição, ali na frente de todas as pessoas, ele começou a estender as mãos sobre a minha vida, o pastor Bessa. E a unção de Deus que estava sobre a vida dele, ele pediu para eu ler o Mateus capítulo 4. Então eu li. A seguir, foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Quer dizer, o próprio Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, combateu o inimigo com a palavra de Deus. Em voz alta ele combateu. Então o diabo voltou a tentar Jesus. Aí o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Mais uma vez, mais uma vitória para Jesus, amém? Glória a Deus. Então levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto eu te darei, se prostrados e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás cultos. Glória e honra seja dada ao Senhor. Então, o próprio Jesus nos ensinou como devemos combater o inimigo com as armaduras celestiais. Efésios 6,12 disse que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra principados e potestades. Então, Jesus combateu o inimigo com o poder da palavra de Deus. E naquele momento, o pastor Bessa disse: irmão,
Deus quer que você faça um propósito com Ele. Apresente para Deus as suas causas. Diga para Ele o motivo que você quer viver. Peça a Deus para viver, porque eu pensava que eu ia morrer verdadeiramente pelo sintoma do Covid, por ser muito forte. O meu pulmão já tinha sido comprometido, estava inflamado, minha garganta, eu bebi uma garrafa d'água e a garganta ficava seca. Então o desespero estava grande e a pressão alta. Então nesse momento eu me levantei em oração, estendi minhas mãos sobre a minha casa e comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder, toda a autoridade está sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Seja neutralizado todo espírito maligno, seja repreendido, que bata retirada todo espírito dentro dessa casa agora, no nome de Jesus. Então, irmão, nesse momento eu dobrei os meus joelhos ali atrás da minha casa, e nesse momento eu fiz um voto com o Senhor, porque nesse momento eu senti no meu coração que eu já havia resistido muito o meu chamado, fazendo tudo da minha forma, mas nós temos que fazer conforme a vontade de Deus. Então nesse momento eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, se o Senhor renovar o meu fôlego de vida, eu prometo anunciar o Evangelho de Jesus para todas as nações. Senhor, renova o meu fôlego de vida e me dá mais uma oportunidade de viver, Senhor. Eu quero viver e quero fazer a tua vontade. Então, meus irmãos, nesse momento o Espírito Santo da paz começou a acalmar a tempestade que estava na minha mente. Uma grande tribulação começou a ficar em paz, porque Deus, Ele tem poder para acalmar uma tempestade. Ele tem poder para acalmar o mar. Deus tem poder para todas as coisas. E nesse momento eu pedi para minha esposa para marcar, porque não tinha nos hospitais vagas. Pedi para poder fazer o exame de Covid, mas nesse momento eu já estava em paz no meu coração. A Bíblia diz que é possível ter paz em meio à guerra. E nesse momento ela ligou para o hospital e pediu de forma particular para que viesse a ambulância na minha casa para fazer o exame de Covid. E foi detectado o Covid-19. E nesse momento eu aceitei normalmente e fui para o hospital para fazer o exame, a tomografia. O meu pulmão foi comprometido, e como é um vírus muito transmissível, a minha esposa também contraiu o vírus. E nós fomos para o hospital, e lá no hospital vi muitos caixões. Tava morrendo 2.000 pessoas por dia, né, pessoal, em fevereiro. Então estava muito intenso a lotação de todos os hospitais de Fortaleza. E a minha esposa lá comigo, ela ficou me esperando na lanchonete. Naquele momento a minha esposa ficou esperando na lanchonete, e eu comecei a perceber que ela estava sentindo o mesmo sintoma que eu estava sentindo, que era comprimindo o pulmão e sentindo tipo como se o vírus estivesse se alastrando dentro dela. E eu comecei a enxergar. E aí eu fiz o meu exame. E aí na lanchonete eu: meu filho, você quer tomar um suco de laranja? Se acalme. Você quer fazer o exame? Não, eu só não estou me sentindo bem, eu já estou com falta de ar também. Então, irmão, nesse momento foi a minha primeira oportunidade. Mesmo diante aquele cenário de eu estar no hospital, mesmo diante eu ter vergonha de anunciar o Evangelho de Jesus, de fazer uma oração, eu ter vaidade na frente das pessoas, eu olhei para minha esposa e vi o Espírito Santo disse: está aqui a primeira oportunidade para tu exercer a tua fé agora. E ali minha mulher estava sentada na lanchonete, e aí eu cheguei e o Senhor tocou no meu coração. Eu olhei para um lado e para o outro, eu disse: eis-me aqui, Senhor, para fazer e cumprir o voto que eu fiz com o Senhor. Então eu cheguei, ela estava sentindo uma dor horrível. Ela queria já tomar remédio. Meu filho, eu estou passando mal, estou sem ar e está comprimindo. Ela perguntou o que eu estava sentindo. Aí ela foi compreender o que eu estava sentindo em casa. Aí naquele momento eu dobrei meus joelhos no hospital São Carlos, levantei minhas mãos para o céu e disse: Senhor, que não sejam as minhas mãos agora, mas que seja a tua mão poderosa, Senhor.
porque eu creio, meu Pai, no poder, e quem cura, meu Pai, é a fé. E eu creio no nome de Jesus. Estendi a mão sobre a enfermidade aqui na barriga da minha esposa, e eu disse: Senhor, em nome de Jesus, que seja repreendido toda dor, toda e qualquer enfermidade, espírito de Covid, seja repreendido pelo sangue de Jesus. Nada é maior que o sangue de Jesus. E naquele momento, irmãos, para a honra e glória do Senhor, Deus honrou a minha pequena fé em acreditar que eu podia fazer a oração da minha esposa. Então dali eu fiz os exames e nós fomos para casa, e ela passou a se sentir bem e não teve mais nenhum sintomas. E para a glória de Deus, eu fui para o hospital com 5 dias e passei 15 dias em casa, né, que temos que ficar 15 dias de quarentena, 15 a 20 dias. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu passei 15 dias assintomático, sem precisar tomar mais nada de remédio, sem sentir mais sintomas. Foi repreendido pelo sangue de Jesus, porque Deus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, porque Deus já levou sobre si todas as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. E Deus é poderoso, irmãos. E eu sou grato a Deus. E eu peço a Deus que Ele todos os dias renove a minha força, que Ele alimente a minha fé, e que eu consiga prosseguir nos caminhos do Senhor até a volta de Jesus. E eu desejo e profetizo sobre essa igreja, que é uma igreja abençoada, que Deus derrama uma unção dobrada, uma unção de curas, uma unção de ousadia, uma unção de sabedoria, que vocês possam crescer na graça e no conhecimento, que essa igreja venha prosperar mais e mais em todas as áreas, que enquanto vocês estão aqui adorando, aqueles que não vieram, seus familiares, os anjos do Senhor já visitou eles hoje, estão protegendo de todo o mal, e que Deus abençoe a todos poderosamente, no nome de Jesus. E até aqui eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus, Deus seja louvado. Maravilha, né? Que testemunho tremendo e fantástico, né? Deus realmente, como nós sabemos, e o evangelista aqui André testemunhou com muita excelência, Deus realmente, Ele muda o quadro da nossa vida. Ele arranca nós das trevas para a sua luz. Ele tira nós do vale, da boca do leão, tira nós do monturo e faz nós sentar aqui com os príncipes. Esse Deus é lindo. Agora é só nós viver o que Ele disse, a prática do voto que nós fazemos a Deus, quando Deus nos tira da pior, e quando Deus muda o quadro da nossa vida, nós ser fiel, de nós honrar o Senhor, e de nós falar de Jesus Cristo. Amém? Porque se nós que fomos abençoados,